Insights, o podcast do Bradesco. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Júlia Castilho, líder do time de Diversidade, Equidade e Inclusão do Bradesco, e esse é o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Nessa semana, em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos destacar alguns trechos de episódios do Insights em que líderes de grandes empresas compartilharam um pouco sobre alguma das muitas maneiras de ser mulher no mundo corporativo. Para começar, acompanhe a Manuela Curti, que bem jovem assumiu direção do Grupo Europa e enfrentou vários desafios. Eu venho com uma pegada muito diferente, né? Isso também foi um choque, né? Primeiro porque eu não era um cara, né? Não era um homem mais velho. E a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram assim. Aí chego eu, que sou jovem, que sou mulher, que sou filha do dono, né? Isso, por si só, já é um choque, né? Então, aí eu fiquei nesse lugar, o que eu tenho que provar para os outros naquele lugar de o que eu tinha que ser. Então, construir essa conexão, construir o diálogo, isso leva tempo. Então, um grande ponto é, por que isso está me acontecendo? Para que isso está me acontecendo agora? O que eu devo fazer com isso? Qual é o próximo passo? Qual é o aprendizado? Então, eu acho que eu tive um processo ali naquele momento de receber isso, fazer essa reflexão e falar, cara, por que isso me acontece nesse momento dessa forma? Para que isso me acontece desse momento nessa forma? E o que eu faço a partir disso com o que eu tenho disponível, né? Qual é o meu papel? E sem apego, né? Porque eu acho que tem essa visão que a gente tem que ter de nós mesmos, de fazer sempre um zoom out e um zoom in, né? Então, da gente se perceber ali naquele contexto e falar o que me cabe e o que não me cabe, né? Tinham coisas que me cabiam, mas tinham coisas que não cabiam só a mim, né? Na maioria dos casos, num cenário como esse, a gente influencia completamente, mas a gente não controla tudo, né? Então, para mim, aí eu tive um processo super importante, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, porque foi uma ruptura, né, gente? Então, uma ruptura para todo mundo, né? Inclusive para o meu processo de desenvolvimento da minha identidade, né? Então, eu fiz um mergulho muito grande dentro de mim, os 7 primeiros anos, de uma jornada de autoconhecimento muito intensa, sabe? De compreensão do que passava dentro de mim, do que era importante para mim, né? E de entender qual era o significado daquilo para mim naquele momento. Então, eu acho que teve um papel de trabalhar uma narrativa para mim mesma, da ressignificação do que era aquele negócio na minha vida, que antes era a empresa do meu pai, o legado do meu pai, mas que a partir de agora, quem ia ter que acordar todos os dias para tomar decisão era eu. Era eu, não é mais o meu pai. Por mais que as pessoas queiram ver o meu pai, projetem o meu pai, peçam o meu pai, quem está lá sou eu. E eu não posso permitir que as pessoas confundam o meu pai comigo ou eu com o meu pai. Esse é papel meu, não é papel dos outros. Então, a autorresponsabilidade, acho que foi um processo de amadurecimento super importante para tudo isso. E essa conexão do autoconhecimento com a jornada de ressignificação do negócio na minha vida. Isso me deu força para acordar todo dia e estar aqui conversando com vocês hoje, 15 anos depois. Estar numa posição de liderança também é sobre ampliar a referência e reconhecer que vida pessoal e profissional sempre caminham juntas para todas as pessoas. A Flávia Carvalho, diretora de Relações com Investidores e M&A da Vivio, foi contratada grávida e tocou o sino da B3 no 9º mês de gestação e no dia do IPO da empresa. Ela dividiu um pouco da rotina dela com a gente. Vem ver. Eu acho que conciliar a vida, e a vida de RI, ele é uma vida agitada, né? Para falar assim, a gente tem viagens, a gente tem divulgação de resultado que a gente trabalha até tarde, a gente tem demanda, às vezes fica até mais tarde. É um desafio, não dá para falar como você concilia. Não concilia, né? Como você dá conta? Esses dias uma pessoa olhou para mim do meu time e falou, como você dá conta? Eu falei, não dou. Né? A gente faz o que está no prato. E, obviamente, precisa ter uma rede de apoio super importante. Eu tenho meu marido em casa, que semana que vem eu estou indo viajar para Nova York, que eu tenha tranquilidade, que ele está com as crianças, né? Então, tem toda uma rede de apoio que é importante a gente ter para a gente conseguir
exercer todos os papéis. E eu acho que depende muito de organização, né? Então, hoje eu falo, não, nesse horário eu preciso parar, porque eu preciso dar jantar para as meninas, porque eu preciso dar banho, porque eu preciso colocar elas para dormir. E, eventualmente, sempre quando precisa, tem divulgação, tem isso, a gente volta depois que ela está dormindo. Então, eu acho que demanda uma organização muito maior. Rede de apoio também foi fundamental para a executiva Cristina Betts. Quando ela participou do Insights, ela era CEO do Grupo Iguatemi. Mas eu acho que eu tenho que dizer que eu sempre tive um lugar assim, de privilégio, porque eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, né? E tudo que eu, do meu ensino e tudo mais, faculdade, minha formação, mas de verdade, assim, para qualquer pessoa que queira trabalhar, a primeira coisa que eu falo é assim, busca sua rede de apoio. Porque é fundamental, eu acho que é quase impossível sem ter alguém, sabe, para te apoiar. No meu caso, eu tenho um marido incrível que me ajudou pra caramba, que divide muito as tarefas da casa, assim, comigo, né? Então cada um tem o seu foco de o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não sei o que tal. Minha mãe ajudou muito no começo, muito. Então, ficava com a minha filha mais velha, quando só tinha uma. Eu tive elas bem espaçadas, então foi bom porque ajudou a coordenar também, mas e eu acho que isso ajudou bastante, né? Eu também, acho que também para quem é mãe, pai, trabalha e tal, eu sempre falei para as minhas filhas o seguinte, olha, the good news and the bad news. Good news é que a sua mãe trabalha e the bad news é que a sua mãe trabalha, porque, sim, é um bom exemplo para elas, que são 3 meninas, inclusive, então, mas eu não vou ser a pessoa que vai estar 100% do tempo em todos os lugares, eu vou fazer muita força de estar nas coisas que são principais, mas não necessariamente eu vou estar, então o tempo que a gente tem que ser de qualidade, talvez não seja a mesma quantidade, mas tem que ser de qualidade, então, e elas sempre souberam se virar por isso, sabe, então assim, eu nunca fui mãe que tirou lição, sabe, que sentou junto para fazer dever nunca, porque eu não dava, entendeu? E elas, eu acho, cresceram mais independentes por causa disso, mas eu acho que então, assim, eu diria assim, ter essa rede de apoio, contar com as pessoas, saber que não dá para fazer tudo, né, também, porque tem dias que você fala assim, perdi um negócio, assim, e você se sente, né, horrível, mas faz parte. Eu acho que saber que você não pode estar presente em 100% das coisas, mas também saber que essa conversa, esse papo franco, aberto, de qualidade, faz diferença, né? E dá certo no final, você sabe, assim, porque agora, 20 e poucos anos depois, né, eu vejo as minhas filhas já praticamente crescidas, né? Eu brinco mini adultinhas, né? E são pessoas legais, assim, não é com as minhas filhas, mas com valores bacanas, estudiosas, responsáveis. Deu certo. Então... E deu certo também com a Daniela Manique, CEO da Ródia e do Grupo Solvay na América Latina. Ela mostrou que cada pessoa tem seu próprio jeito de liderar. Não adianta você ser uma mulher líder se você vai tentar ser uma mulher imitando os exemplos masculinos que você teve. Porque aí você vai tentar aniquilar todo o lado, talvez, de soft skills que uma mulher possa ter. Então, cuidado com isso, né? E acho que o que a gente tem tentado trazer, na nossa parte também de diversidade, é a inclusão. Porque é muito importante, né, aceitar as pessoas e trazer a opinião das pessoas como elas são. Não adianta a gente também tentar trazer a diversidade e falar assim, olha, mas esse aqui é o quadradinho da Ródia, se adapte a ele, né? Sim. Não, abra, né, desafie os nossos modelos e traga o que você acha que a gente tem que mudar. Durante a pandemia, a minha mãe mora no mesmo prédio que a gente, alguns meses ela disse, eu falei assim, eu tenho um líder que foi um exemplo para mim, continua sendo, né? E ela falou assim, se fosse o seu líder anterior, ele não estaria falando da sua equipe assim. Parece que você está falando com seus amigos. Eu falei, não, mas esse é o meu jeito de trabalhar. Sim. É o meu estilo. Eu acho que tem um ponto que é o grande ponto de apoio, e que isso eu tenho trabalhado muito com mentoring de várias dos nossos talentos, né? Que é a questão da maternidade, né? A maternidade. Então, hoje a Solvay, ela já tem, na verdade, a licença parental, tanto para homens quanto mulheres. Então, os nossos pais, né, qualquer família que tenha hoje um filho de forma natural ou adotada, eles passam a ter os 4 meses de licença, né, para quebrar um paradigma de que, assim, eu vou ter uma jovem talento, a hora que ela casar e ter filhos, eu tenho um problema. Não, hoje, qualquer dos jovens talentos, de qualquer
preferência que ele tenha, ele vai ter os 4 meses de licença, né? Mas a mãe, eu acho que ela tem um outro problema que eu passei, que é a volta, né? Que é quando você volta da licença. E aí teve um grande pensador, o dia que, logo que eu voltei, eu tive o privilégio de estar com ele no evento, e era um dia que eu saí mal de casa, assim, apesar de eu ter minha mãe me suportando muito, minha mãe fez grande parte da minha carreira junto comigo, me dando suporte, eu cheguei naquele evento bem ruim, e ele falou assim, você tá feliz aqui? Eu falei assim, como assim? Né? Eu deixei minha filha em casa, mas você gosta do que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu gosto muito, eu adoro as pessoas que estão aqui, eu adoro meu emprego, eu adoro... Ele falou assim, se você estivesse em casa, hoje talvez você poderia estar um pouco mais feliz por estar com a sua filha. Mas e no longo prazo, será que você estaria feliz? Né? Você seria feliz sem isso aqui, sem essas pessoas? E aí caiu a ficha para mim, né? E quando eu tive depois o questionamento da minha filha, por que eu não trocava de emprego com meu marido, que meu marido é advogado, não viaja tanto, e eu estava indo para uma viagem internacional longa, eu falei, filha, se eu não fizesse o que eu faço, você ia ter a malévola aqui dentro de casa, porque eu ia ser infeliz, eu ia estar reclamando o tempo inteiro, eu não ia te deixar feliz. Então, você vai entender quando chegar a hora da sua carreira que é muito legal ter um emprego, é muito legal você gostar do que você faz, é muito legal você ter companheiros de trabalho. E a mamãe precisa disso para poder ser uma mãe melhor para você. Confiar no seu próprio jeito de trabalhar é desafio para muitas mulheres. A Ana Rodella, CIO da Asset do Bradesco, dá um toque que vale para todas. Eu ainda, várias vezes, quando entrevisto mulheres para alguns cargos e estou encantada com elas e com o currículo, eu sinto que às vezes falta um tiquinho de coragem para tomar um risco de sair de onde está, para vir para um negócio diferente, né? Muitas vezes eu estou falando com alguém que está no banco para vir para o universo de asset e é algo desconhecido. A minha impressão, percepção pessoal é de que esse cuidado, esse freio, ele existe mais nas mulheres do que eu vejo nos homens. Eu sinto os homens mais propensos a dar esse pulo. É a tal da síndrome da impostora, né? Então... E é muito decepcionante, porque você procura a pessoa, você acha o currículo, você encontrou a pessoa, você quer dizer para ela tudo que tem de maravilhoso nesse universo. É uma transição que eu mesma fiz. Eu trabalhei em banco e depois vim para asset. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. E você não consegue, você fica muito frustrado de ver, acho que era um salto que a pessoa podia dar e ela não deu, né? Então, eu sinto que tem isso. Um caso de assédio no início da carreira levou a Camila Viana, CFO da Nadir, a duvidar dela mesma. As mulheres sofrem muito mais assédios do que os homens, seja um assédio de cunho moral ou sexual, né? E eu, infelizmente, tive essa experiência quando eu era muito nova. Passei por um assédio, hoje é pauta da minha terapia, porque... eu sempre fui uma profissional e uma pessoa que eu sempre me coloquei muito, sempre me posicionei bastante. E nessa época eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, que não condiz com a minha personalidade, né? E foi uma experiência horrível, não vou falar, hoje a gente olha, claro, pro copo cheio, mas naquela época foi muito desagradável, eu tinha receio de me posicionar e de repente ser prejudicada. Sofrer retaliação, né? Exato, que eu acho que é o maior medo de todas as mulheres. Enfim. E vergonha também, né? Total, porque eu falei, poxa vida, eu tenho medo de não ser reconhecida pela minha competência e pela minha dedicação, né? Ou a pessoa do outro lado, ela tem um cargo maior e ela pode distorcer completamente essa história. Que até a gente se coloca, será que eu sou capaz o suficiente? Porque síndrome por mais da impostora. Perfeito, por mais segura que você seja, essa questão ela fica ali realmente tão insistente, latente na sua cabeça, que em determinado momento você para e se pergunta. Então, foi uma experiência bem difícil. E hoje, assim, eu tenho uma promessa, não é nem promessa, eu diria mais do que isso, é um compromisso de que por onde eu passar, Saint-Gobain, Nadir e pelas próximas empresas, de que eu vou fazer o máximo que eu puder para que isso não aconteça. Juliana Larran, CIO global do Bradesco, destaca como é importante a solidariedade nesse contexto. Eu acho que a gente tem sempre uma obrigação, né, a mulher, de quando perceber uma situação com outra mulher, se posicionar, principalmente a gente que tem um cargo mais sênior. Não deixar
que algumas situações Passem despercebido. Então, empoderar quando uma mulher fala e alguém tenta, por exemplo, abafar, empoderar aquela mulher ou apoiá-la naquilo que ela está dizendo, mesmo que às vezes você nem concorde tanto, mas só pelo fato de mostrar para outra pessoa que ela cometeu um erro, que aquilo não foi adequado. Então, acho que essas mensagens, esses posicionamentos, eles são muito importantes até para abrir caminho para essas mulheres quererem continuar, porque ela fala assim, pô, eu não aguento mais, aquele cara, ou aquela pessoa, ou aquela outra mulher, a pior coisa que tem é mulher tratando mal a mulher, assim, aí para mim é o fim do mundo, né? Então, na verdade, nenhum é bom, mas é pior ainda, né? Então, como é que a gente se suporta como grupo para elevar e cada vez mais impulsionar essas mulheres para continuarem no mercado de trabalho? É a famosa sororidade. É isso aí. E você? Como que você pode contribuir para construir um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo? Acompanhe os insights desse mês, porque em cada episódio a gente vai trazer reflexões e melhores práticas para que cada um encontre o seu papel nessa jornada coletiva pela equidade de gênero. Segue a gente no Instagram, no perfil @podcast.insights e confira outros destaques. Acompanhe também os episódios em vídeo no YouTube do Bradesco ou na sua plataforma de preferência. Tchau e até a próxima!